Olá pessoal, professor Robson aqui. Na videoaula de hoje eu irei gravar aí para vocês uma breve revisão de tudo que nós estudamos aí ao longo deste primeiro bimestre. Então, no início do primeiro bimestre nós falamos bastante a respeito de brincadeiras e jogos, né? Mais especificamente a respeito do jogo RPG. Então, nós estudamos bastante a respeito do jogo RPG no formato de tabuleiro, né? Então, eu expliquei para vocês todo o contexto, as regras do jogo, como ele é praticado e, por fim, né, nós falamos também a respeito de como vocês poderiam se aprofundar um pouco mais e ter um conhecimento maior a respeito deste jogo, né? Na verdade é um jogo de tabuleiro presencial, né? O RPG ele tem duas versões, tanto o formato presencial, que é o jogo de tabuleiro que a gente chama, quanto o formato eletrônico, né? Que pode ser jogado no celular, no computador, no videogame. Falamos também a respeito dos esportes, né? A respeito de habilidades motoras e desenvolvimento motor. Então, eu expliquei um pouco para vocês como o desenvolvimento motor ele influencia, ele é influenciado dentro da nossa vida, né, em várias fases da nossa vida, desde o nascimento, a infância, a adolescência e a vida adulta, como o nosso corpo vai sofrendo mudanças aí de acordo com esse crescimento e desenvolvimento e habilidade motora que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Então nós discutimos bastante a respeito das faixas etárias, né, como esse desenvolvimento vai acontecendo ao longo da nossa vida. Falamos um pouco a respeito de habilidades manipulativas, né? Mais especificamente sobre o Kikar. Então, o Kikar ele é utilizado muito, principalmente no basquete e no handball, né? Que são modalidades que são praticadas com as mãos, onde os atletas precisam o tempo inteiro estar quicando a bola no solo, né? Tanto no handball quanto no basquete. E aí nós falamos um pouco a respeito de atividades práticas, né, que nós podemos praticar este tipo de habilidade motora, que é o Kikar. A gente pode fazer com os olhos vendados, a gente pode fazer com as duas mãos ao mesmo tempo, a gente pode fazer desviando de obstáculos, com bolas maiores, com bolas menores, tudo isso para ir aumentando o repertório motor de vocês, né, de acordo com essas experiências aí. Falamos um pouco a respeito de um jogo competitivo, né, barra cooperativo, onde são duas equipes e os participantes precisam arremessar a bola na cesta, porém eles devem correr até o centro da quadra o mais rápido possível, recolher a bola que está no chão e tentar arremessá-la na cesta, tentando o tempo todo se livrar do adversário que vai estar tentando atrapalhar este arremesso. E aí nós falamos sobre várias variações, né, dessa mesma dinâmica, diversas formas de se fazê-la, né? E aí por final aqui vocês tinham uma última questão para responder a respeito do ato de quicar, né, dentro da modalidade tanto do basquete quanto do handball, aí o driblar ou o quicar, né, que a gente pode chamar. Logo em seguida nós falamos um pouco a respeito das lutas, mais especificamente sobre a capoeira. Então nós fizemos uma contextualização geral aí de todo o contexto histórico da capoeira, como ela foi criada, como ela chegou no nosso país, como ela foi evoluindo ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos, e todo esse contexto, o porquê que tinham instrumentos, por que as pessoas que criaram a capoeira, né, que no caso eram os escravos negros, por que eles criavam, que foi uma forma de se defender, né, das pessoas que os escravizavam na época. Então eles tinham uma espécie de arte marcial com dança ali envolvida, que era uma forma de maquiar, né, a prática que eles estavam fazendo ali com a dança no meio. Então eles praticavam como se fosse uma espécie de dança, mas na verdade eles estavam treinando movimentos de
artes marciais para poderem se defender, né? E aí nós falamos a respeito de vários movimentos específicos da capoeira, né? Movimentos técnicos aí. Eu expliquei para vocês detalhadamente cada um deles. E aí uma espécie de atividade prática, né? Que por motivos óbvios não foi possível a gente realizar. E aí aqui logo em seguida nós falamos a respeito das danças. Então nós falamos bastante a respeito do hip hop principalmente, né? E aí eu expliquei para vocês que o hip hop ele é uma cultura e dentro dessa cultura hip hop existem vários elementos, né? Como o DJ, o MC, o grafite e a dança em si, né? Que é chamada de street dance dentro do hip hop. E aí nós falamos a respeito de alguns cantores famosos e conhecidos, né? Desse tipo de cultura, onde vocês tinham que transcrever a letra de uma música aqui, deste cantor conhecido que é o Projota. Aí aqui logo em seguida vocês já tinham uma outra questão para fazer sobre esta música. Falamos bastante a respeito de grafite, né? Como fazer um grafite, como criar o seu próprio grafite. Então vocês tinham uma atividade aí também que vocês tinham que criar o próprio grafite de vocês em uma folha à parte. Aí logo em seguida nós começamos já a falar sobre ginástica, né? Aptidão física, saúde, qualidade de vida, composição corporal, todo este contexto aí. Então eu expliquei um pouco para vocês a respeito de aptidão física, né? Que é algo que a pessoa já nasce com ela e ela vai desenvolvendo isso ao longo da vida e praticando e melhorando, né? As capacidades físicas, as habilidades motoras, o quanto isso interfere na nossa boa saúde ou não, né? E falamos também a respeito de composição corporal, né? Que é o percentual de gordura. Eu expliquei para vocês como calcular IMC, que é o índice de massa corporal. Eu expliquei que às vezes uma pessoa que tem o mesmo tamanho que a outra, o mesmo peso e o mesmo IMC, elas podem ter composições corporais totalmente diferentes uma da outra. Ou seja, esses dois indivíduos eles têm o mesmo peso, a mesma altura e o mesmo IMC. Porém, o percentual de gordura deste indivíduo aqui com certeza é maior do que o deste aqui. Só de bater o olho, né, na composição corporal de cada um deles, a gente já consegue perceber isso. Então, eu expliquei para vocês como mensurar, né, a circunferência de cintura e de quadril para a gente poder fazer os cálculos de percentual de gordura, né? O IMC é mais simples de se fazer, a gente só precisa da altura e do peso da pessoa para conseguir fazer este cálculo, então ele é um pouco mais simples de se fazer. Expliquei para vocês a respeito de todas essas tabelas, né? O que cada uma representa, tanto para homens quanto para mulheres, por faixa etária. E aí vocês tinham que fazer uma atividade aqui, né? Que era tirar as medidas de duas pessoas, né, conhecidas aí de vocês, pode ser pai, mãe ou até mesmo vocês mesmos. Eu fiz o primeiro aqui com as minhas medidas como exemplo para vocês poderem ter um norte, né, de como fazer a atividade, e aí vocês tinham que fazer as outras duas sozinhos aí, tá? E aí vocês tinham algumas anotações aqui que vocês poderiam fazer, né, um comparativo entre as três pessoas que vocês avaliaram aí e tiveram esses resultados tanto de IMC quanto de percentual de gordura. Falamos sobre práticas de aventura, né? Práticas corporais de aventura urbana. Falamos sobre o parkour e também sobre o slackline. E como essas duas práticas podem ser praticadas aí no meio urbano, dentro da nossa realidade, né? Do que a gente tem ao nosso alcance, tanto dentro da escola quanto em parques públicos aí da cidade. Então eu falei sobre o processo de aprendizagem, né, de cada um dessas modalidades de prática de aventura, aí, tanto do parkour quanto do slackline, o que cada uma pratica, trabalha, principalmente o equilíbrio, coordenação motora, agilidade, velocidade, né? E aí por fim a gente finaliza esse primeiro bimestre aí, tá, pessoal? Então essa revisão ela também serve como um conteúdo a mais para vocês estudarem, para vocês poderem fazer a prova com mais tranquilidade. Tudo bem, pessoal? Então com isso a gente finaliza essa aula por aqui. Espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula.